Olá, boa noite para quem está agora ao vivo. Quem estiver assistindo em um momento que o vídeo foi gravado e publicado, também agradeço. Quem estiver assistindo agora, quero agradecer imensamente a minha convidada especial, Thaís Sacramento, psicanalista e terapeuta, entre outras atividades que ela exerce. E é uma satisfação muito grande poder falar sobre esse assunto que nós tivemos a oportunidade de falar numa live anterior, na qual fui convidado por ela, mas por a gente se empolgar e passar da hora, a live não pôde ser salva, né, o vídeo, mas eu fiquei muito feliz ali. Eu acho que foi o momento que eu falei sobre resiliência que eu fiquei mais à vontade e que eu fiquei mais satisfeito com o que eu falei, o que você me falou, com o retorno. Mas, como o assunto é resiliência, eu não poderia ficar desapontado. Ah, não deu para salvar. No primeiro momento fiquei. Mas o que eu entendi? O que eu entendi? A vida não funciona da forma como a gente planeja sempre, não é verdade? Então eu tive que assimilar aquilo imediatamente e pensar, vou fazer outra. Coloquei na minha cabeça, vou fazer outra o mais rápido possível para poder... Nunca vai ser igual. Né? Uma conversa igual ao... Mas não é o que mais importa. Mas, com certeza, eu queria ter o registro de falar sobre esse assunto com você, né, que trata disso também como psicóloga também, psicanalista, e que cada vez que eu falo eu aprendo um pouco mais, e a cada dia eu aprendo um pouco mais sobre isso também, e que isso seja útil para outras pessoas poderem também saber do que se trata, o que é isso, como poder se reconhecer como resiliente, ou utilizar essa ferramenta, né, para que em qualquer dificuldade da vida, seja individual ou como nessa que nós estamos vivendo hoje, que é mundial, praticamente todas as pessoas do mundo estão vivendo alguma dificuldade hoje, que a gente consiga assimilar, suportar, superar e aprender com isso e poder ter uma vida melhor, apesar de todos os efeitos e consequências. Como a gente não vai viver do passado, aproveitar isso para tirar algo, uma lição, né, um aprendizado, e a vida tem que seguir, com todas as perdas e dores, né, que muitos vão sofrer, mas a vida não vai parar para quem permanece, para quem sobreviver a isso, e a gente tem que tentar usar isso muito mais para nosso uso próprio, pessoal, embora também seja importante, mas para ajudar outras pessoas, né, que por alguma razão têm mais dificuldade de lidar com as perdas, né, com a dificuldade, a adversidade, intempéries da vida, a ter uma vida mais saudável possível, né? Então, agora eu vou deixar a minha convidada falar, mais uma vez, se apresentar, falar do trabalho dela e poder te dar início a essa conversa, né? Fica à vontade. Oi, Leandro. Bom, primeiramente eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? É a continuação, né, da nossa live, da nossa primeira live sobre resiliência, e eu te agradeço por esse convite. É um prazer estar aqui nessa conversa, né, sobre resiliência, e é sempre bom falar sobre resiliência, né, porque tem tudo a ver com a nossa vida. E, para quem não me conhece, eu sou Thaís Sacramento, o Leandro já me apresentou, eu sou psicanalista, sou terapeuta, também trabalho com coach de relacionamento, como coach de relacionamentos, e hoje nós vamos falar sobre resiliência. Como, Leandro, você já disse, né, a situação que nós estamos vivendo, né, no mundo, e todo mundo está passando por algum tipo de desafio, de dificuldade. E a resiliência, eu acredito que é uma das habilidades, ou talvez a habilidade fundamental para nós lidarmos com os desafios e com os desdobramentos aí do coronavírus e da quarentena. Resiliência é um termo da física que significa a capacidade que o corpo tem de suportar pressões, deformações ou choques e voltar ao estado original. Esse seria, vamos dizer, a origem do termo.
Mas eu lembro que você disse, Leandro, um significado de resiliência que vem do latim, não é? Que eu achei bem Isso. interessante. Do latim significa resilire, significa voltar atrás. Para trás, né? E eu Ou lembro seja, a gente, muitas vezes na vida, ou reconhecer o nosso erro, voltar atrás, seja para pedir perdão a alguém, seja para recomeçar, né, um projeto, refazer, né, ou muitas vezes mudar de caminho, mudar de rota para poder acertar, né, e poder seguir em frente. Uhum. E olhando para o cenário, né, que a gente está vivendo, mas se a gente olhar para a nossa história, para a nossa biografia, a gente vai ver que cada um de nós, né, conseguimos lidar com as adversidades, com os problemas, com os desafios, porque muitas vezes é no caos e na desordem que a gente cresce. Então, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, sim, há momentos em que a vida não sorri para a gente o tempo todo, né? Há momentos em que a gente está triste, está para baixo. É importante viver o luto, chorar, mas que essas questões não venham nos derrubar, fazer com que a gente permaneça parado, sem conseguir tocar a vida. Os problemas, as crises, as dores, elas acontecem, mas quando a gente tem um olhar meio que pedagógico de que, por mais difícil que seja, alguma lição ali, algum aprendizado ali, eu posso tentar procurar e vasculhar a situação e tentar crescer com aquela situação. Esse é um olhar que eu acredito do resiliente. Você concorda, Leandro? Sim. Você me conhece, né, há alguns anos, né? Talvez não me conheça há tanto tempo, mas ou por percepção, ou por conhecimento através de outras pessoas, deve imaginar, no mínimo, pelo que eu já passei, né? Desde o meu nascimento, por ter uma má formação genética, coisa que herdei da minha mãe. Então, já nasci tendo que conviver com internações, exames, né? Indas e vindas de hospital. Com 5 anos de idade, eu lembro dessa fase muito bem, que eu estava internado, e já foi assim, um impacto, né? Geralmente, algumas coisas na nossa vida, a gente guarda a nossa memória, né? Um episódio que eu não tenho como esquecer foi quando minha mãe, junto com uma tia minha, se eu não me engano, me levou àquele hospital pela primeira vez. O primeiro hospital onde eu me tratei quando eu era bem recém-nascido era o Hospital Menino Jesus, que fica no bairro se não me engano, da Vila Isabel, acho que no Rio. E depois o Hospital Anchieta, no Caju, que ficou fechado durante muitos anos e agora há pouco reabriu. E ali eu lembro, só não foi uma situação traumatizante, porque eu superei. Porque senão, foi assim. Minha mãe me levou lá, começaram a conversar com alguém, eu não sei se era assistente social, o que era. Eu era criança, 5 anos, eu acredito. E dali a pouco, alguém me levou para uma sala cheia de brinquedos. E ali eu perdi a noção do tempo, né? Fiquei maravilhado com aquilo tudo. E quando me dei conta, eu dei falta da minha mãe, ela já tinha ido embora. E aí, tu imagina a cabeça de uma criança de 5 anos, que praticamente até aquela idade não tinha saído de casa. Praticamente eu não tinha brincado na rua, né? E ali, falei, minha mãe, foi embora. Eu lembro que eu saí correndo pelo pátio do hospital, até na direção do portão. Eu queria sair, queria fugir. E aí me seguraram e tal. Ou seja, já começou assim. Eu tendo que ficar ali internado, né, com a minha roupa, com tudo, mas foi algo assim, de supetão, não foi programado. Meu filho, você vai ficar... Porque acho que eu nem teria, né, cabeça para assimilar aquilo. Não sei se foi a maneira correta.
Não sei se hoje isso é aconselhável, é um procedimento padrão, mas naquele momento foi isso que aconteceu. Eu fiquei ali naquele período, né, durante meses, ou idas e vindas, né, crianças, garotos ali roubavam meus brinquedos, roubavam as coisas que levavam para mim, brigavam comigo, ficava de castigo. Muitas vezes eu não tinha visita, né? Eu via a visita dos colegas da enfermaria e eu não tinha visita. Mas eu, de alguma forma, consegui lidar com aquilo. Eu pegava uma cadeira de rodas, começava a brincar empurrando, eu ia para a enfermaria das mulheres, comecei a acompanhar novelas, eu lembro muito bem disso. Elas assistindo Dancing Days, se eu não me engano. Eu ficava lá vendo a novela com as mulheres, na enfermaria das mulheres. Eu ia na enfermaria dos homens também. Só nunca tive acesso a das meninas. Não sei porquê, não descobri onde era, não sei. Eu lembro que a televisão ficava lá no alto, e aí as enfermeiras desligavam, os garotos subiam na mesa, botavam a cadeira em cima da mesa, subia na cadeira e ligava a televisão. Aí elas vinham e desligavam. Eu lembro de eu ver ratos circulando pela enfermaria. Eu lembro que uma vez, eu dormindo, arrastaram a cama para limpar, eu caí no chão, porque estava com a grade de proteção estava arriada, eu caí no chão. Eu vivi tantas coisas ali em pouco tempo que ficaram guardadas na minha memória. Mas quando eu saí dali, eu vim para casa com gesso, eu colocava gesso e voltava para casa. Ia para lá, tirava o gesso, trocava de gesso e voltava para casa. Porque era o que podia ser feito no meu caso. Não tinha como reverter, né, toda a situação da deformação que eu tinha. O máximo que naquela época eles faziam era colocar gesso para evitar que a coisa piorasse. Era gesso da virilha até os pés, as duas pernas. Então não tinha mobilidade quase. Tinha porque era jovem, era criança. Isso atrasou um pouco a entrada na escola. Eu entrei com 7 para 8 anos. Mas, como era criança ainda, não sentia. Naquela época, eu não sentia efeitos de bullying, de discriminação. Praticamente não sofri por isso. Praticamente. Jogava bola, corria, jogava, né, bola de gude, soltava pipa, andava de bicicleta. A adolescência já foi uma fase que eu comecei a sentir mais. Porque, né, o adolescente, né, tem a questão hormonal, se apaixona, tem a questão dos relacionamentos. Então, eu sempre sofri essa dificuldade. Era muito introvertido, muito fechado, porque eu sofria, né? Um certo tipo de preconceito, eu acabava ficando... Teve uma época que eu reconheço hoje que durante um período era complicado. Eu acreditava que ninguém ia gostar de mim, que eu ia ser rejeitado sempre. Sofri muito por isso. Então, foram várias situações que eu tive que vencer na marra. Eu não tinha suporte familiar para aquilo, apoio profissional, enfim. Era na marra. Na escola não tinha um apoio voltado para isso, um tratamento específico, né? Era tudo assim, né? Mais ou menos de qualquer jeito. Eu fui superando, mas demorou muito. Só já na idade adulta que eu fui superar algumas questões, como essa de relacionamento. De me aceitar, quando finalmente eu conheci pessoas que me aceitaram como eu era. E quando eu conheci pessoas que me aceitaram como eu era e me fizeram ver que não, você não tem problema, isso são diferenças, né? São questões. E aí eu comecei a lidar melhor com isso, né? Aí, né, desde a época do ensino médio, eu já comecei a ter lidar melhor com isso, né? Com amigas que me tratavam bem, que me falavam coisas positivas. Eu lembro de coisas que eu não esqueço. Aos 15 anos, no ensino médio, no primeiro ano, no Instituto de Educação Rangel Pestana, em Nova Iguaçu, uma das minhas colegas de classe, com quem eu sentava junto às vezes, ela falou algo que eu nunca esqueci. Mas só fui usar o que ela falou positivamente para mim anos depois. Na época eu não assimilei, né? Ela fala assim: como que Deus faz as coisas perfeitas? Se você fosse um rapaz perfeito, sem nenhuma deficiência, muitas mulheres iam sofrer por você. Mas na época, isso eu não consegui, né? Eu ouvi isso, nem lembro de eu ter ouvido isso como elogio. Não consegui. Anos depois eu consegui recuperar isso na minha memória e entender o que ela me falou ali. De que eu tinha que me valorizar, me aceitar como eu era, porque se eu não podia mudar isso, né, como que eu podia tratar? Mas eu nunca me lamentei por isso. Eu nunca desejei ser diferente ou ficava triste por conta dessa condição. Eu sofria por conta das dificuldades que eu passava. Mas não que eu
ah, meu Deus, por que eu nasci assim? Por que eu tenho que... Não, isso sinceramente nunca. Eu só sofria e tentava pensar como que eu posso lidar com isso. E só na fase adulta, para falar a verdade, após os 25 anos, na verdade 26, é como eu considero que eu amadureci, né, em certos aspectos, né, emocionais, né, de relacionamento, para poder avançar e ter uma vida um pouco mais normal, natural. Então foi muita dificuldade que passei. Então hoje eu tiro de letra tudo que acontece. Então hoje eu não penso que eu não ando mais de bicicleta, eu não penso que eu perdi condição física, eu não penso nas perdas. Eu penso em tudo que eu ganhei, né? Experiência de vida, sei lidar com as dificuldades, consigo ser paciente para esperar as coisas acontecerem que não está ao meu alcance, consigo me adaptar à realidade. Ou seja, hoje, com a limitação que eu tenho, eu consigo ser muito mais ativo, proativo e ter esperanças e conquistar e realizar, talvez, do que se eu não tivesse deficiência. Eu creio que, eu tenho certeza, e se não fosse isso, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. De caráter, de formação, entendeu? Isso eu tenho certeza. Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, cada pessoa tem estrutura de acordo com o que ela pode suportar. Nem todos suportariam o que eu suportei. Então, eu consigo entender que se aconteceu comigo é porque eu vou conseguir lidar com isso. Não significa que foi fácil, mas a cada dia que eu acordo bem, feliz, animado, para mais um dia. E ao final de cada dia, eu consigo ir dormir sem tristeza, remorso, ressentimentos, lamentações. Consigo deitar agradecendo pela cama que eu estou, pelo teto, né? Por tudo. E a cada dia uma nova oportunidade de abrir a mente, de refletir nas oportunidades da vida, nas condições. E acho que o fundamental foi a questão do relacionamento, da amizade. Porque em muitos momentos, né, para muitas pessoas, a família deveria ser o porto seguro, e acaba não sendo, né, por uma razão ou outra. E algumas pessoas se sentem deslocadas, isoladas, excluídas, e vem as amizades, vem as pessoas que você conhece ao longo da vida que te dão, né, novas perspectivas e é isso. Então, eu agradeço por muitas pessoas que eu conheci, principalmente nos últimos anos. Eu considero que a minha vida mais intensa foi de 2016 para cá. Foi nos últimos 4 anos, para te falar a verdade. Não foi até os 30, até os 40. Foi a partir dos 40. Tem aquele ditado, a vida começa aos 40? Eu não costumo assinar embaixo de ditados populares, porque eu consigo, né, ser bem crítico. Mas ele, para mim, foi perfeito. Porque realmente até os 40 eu tinha uma vida mediana, muito... A partir dos 40 eu consegui fazer coisas e ir a lugares e realizar coisas que jamais imaginei. E uma dessas é ter terminado a faculdade, ter começado, né, primeiramente, ter imaginado um horizonte e chegar até aqui, tomando iniciativas e conquistando, tendo a consideração e a confiança de pessoas como você, por exemplo, né, de ganhar a credibilidade das pessoas, né, de, apesar das nossas falhas e erros, encontrar pessoas que vão conseguir enxergar na gente o nosso potencial, como eu consigo enxergar nos outros também. E valorizar o que é positivo na vida e nas pessoas, entendeu? Pode falar agora. Você foi resiliente já desde muito novo, né? E como essa habilidade te ajudou, né, Leandro? E ajuda. Cada um de nós, quem também estiver assistindo aí a nossa live, tem uma história aí de superação, de resiliência, e todos estamos construindo a nossa biografia, o nosso livro, né, a nossa biografia. Então, que independente do que você tenha vivido no passado, olhe com carinho para a sua história. Há pessoas que falam, né, rasgue algumas páginas. Não rasgue, faz parte da sua história.
A questão é como a gente olha, como é o nosso olhar para aquilo que aconteceu, né? E eu acredito também que quando a gente muda o nosso olhar sobre eventos traumáticos, como você estava relatando, a gente consegue prosseguir. E consegue prosseguir leve, com leveza. Eu vou citar, eu não sou de citar a minha vida, nem a minha história, eu não sou de compartilhar muito, mas como tem a ver com o assunto, eu vou fazer um recorte aqui de um período da minha vida em que eu havia voltado de uma viagem, estava super feliz, era um curso de imersão em Minas Gerais, e aí quando eu voltei, cheguei, tive uma péssima notícia, né? E o que aconteceu? A casa onde eu morava foi vendida, então eu fiquei sem ter onde morar. Parece até uma loucura, né? Mas isso aconteceu, parece assim, é estranho quando o lar ele é uma referência, né? Quando você perde, você fica sem rumo, sem referência. E eu lembro que 2 anos depois, já estava morando eu, minha irmã e meu pai faleceu. E aí ficou só eu e minha irmã morando de aluguel, porque a casa onde morávamos, a nossa mãe havia vendido anos antes. E ali, naquele momento, naquele período assim, né, de choque, eu até culpei a Deus, até duvidei da minha fé diante daquela situação, no meu momento de dor. Eu vivi o meu luto, eu chorei, toda aquela situação eu chorei, eu vivi aquele luto. Mas eu lembro que eu falava para mim, olha, você tem 2 opções, você se levanta ou você fica no chão. Só você e sua irmã agora. E aí, o que você vai fazer? E claro, também, através de pessoas, amigos, pessoas que Deus vai colocando, né, no nosso caminho, a gente vai ressignificando, né? O tempo também ajuda, mas é importante viver o luto, né? As pessoas dizem, não pode chorar, quem chora é fraco, nada disso. Por segurar muito o choro, muitos não vivem o luto e depois não conseguem saber de onde vem tanta dor, de onde vem tanta angústia. É importante não viver o luto, seja uma perda de alguém ou algo que você perdeu, viva o luto. É importante viver esse momento, chorar, colocar para fora o que você está sentindo e prosseguir. E prosseguir. Porque quando a gente tem uma visão resiliente, a gente consegue olhar para aquela situação e tentar tirar dali alguma coisa. Por mais que você diga, não tem como tirar nada dessa situação, mas você vai sair mais forte dela. Pode ter certeza. E eu saí mais forte dessa situação. Foi um processo doloroso que eu vivi, mas eu consegui lidar com aquela dor e trabalhar aquela dor. É fundamental também nós procurarmos ajuda. Então, se alguém aí estiver assistindo, estiver passando por um período difícil, não está conseguindo lidar com a situação, procure ajuda. Não fique calado, calada. Não sofra sozinho ali no seu mundo. Há pessoas dispostas a ajudar. E é importante você procurá-las. E eu acredito que é isso, gente. As adversidades vêm, elas não avisam, né, Leandro? Vou chegar. Você vai perder alguém, você vai perder isso. Elas não avisam, elas acontecem de repente. De repente. De repente a vida está sorrindo para a gente, de repente não está mais. Então, pessoas, viva o hoje. Viva o hoje. Faça planos, sim, faça. Mas vai com leveza. Não se cobre tanto, vai vivendo a cada dia, basta a cada dia, né? O amanhã ainda não chegou, o que a gente tem agora, que viva o agora, viva esse momento. E se você estiver vivendo um momento bom da tua vida, feliz, viva intensamente, aproveite e desfrute desse momento. O dia que o dia mal chegar, o momento em que as adversidades chegarem, viva, chore, sim, porque são fases, né? Períodos da vida. Então, quando não é necessário a gente nos imputar mais sofrimento ficando por antecipação.
Então, viva hoje, viva agora, adote uma visão otimista da vida. Sim, é comprovado que ter bom humor, ser otimista, isso faz bem para o teu coração, faz bem para a tua saúde, você vai ficar mais saudável sendo otimista. E uma das formas de enxergar o otimismo na nossa vida, que não é uma vida fantasiosa, é a vida como ela é olhar para aquilo que a gente tem e não olhar para aquilo que nos faz falta. Né, Leandro? Porque muitas pessoas olham para aquilo que está faltando. Sempre vai faltar alguma coisa, gente. Até a pessoa mais rica deve estar querendo alguma coisa, sabe? Sempre vai faltar algo, a gente sempre vai querer alguma coisa. E essa busca, essa falta de limite, traz angústia. Seja grato por aquilo que você tem. Olhe para aquilo que você já tem. Foca ali. Tira um pouco o foco do que você não tem. E aí você vai conseguir ser mais otimista, ser uma pessoa mais resiliente, e isso também vai fazer bem para a tua saúde, para o teu coração. Eu acho que essas dicas aí dá para colocar também em prática, hein? O que você acha, Leandro? Sim, o que você falou, eu também já tinha pensado em que você... Eu acho que nunca tinha visto você falar da sua vida, né, de dificuldades, né, de histórias. Eu não... Em uma live, eu não acho nem em live, quem sabe, assim, são, né, os parentes, algumas pessoas, alguns amigos, eu não sou de compartilhar muito, né, ainda mais em live, né, nunca falei isso em live, mas eu acho que tem a ver com o tema, né? Tem a ver com o assunto da nossa live. Eu acho importante, porque através do que a gente fala, tenho certeza que por mais que a gente já tivesse resolvido sobre essas questões, faz bem, né? Mesmo que a gente se emocione, eu acho que faz bem. Acho que tem a questão terapêutica em cima disso. E para outras pessoas também. Já vivi luto, vivi intensamente, né? Mesmo tendo entendimento sobre aquilo, que não havia o que ser feito, que era inevitável, eu sofri. Mas vivi intensamente aquilo, não guardei. Então, eu superei de uma forma que me surpreendeu. Quando eu falava para as pessoas, esse ano completo 10 anos que eu não tenho mais minha mãe. E pouco tempo depois eu estava na atividade, ouvindo música alegre. E para muitas pessoas isso é um choque, né? É como se você fosse insensível, desrespeitasse, enfim. Eu nunca me perdi a isso. Porque eu amava intensamente, sim. Eu tive uma ligação, além da ligação normal de mãe e filho, eu tinha herdado dela essa deficiência também. Então, a gente tinha tudo isso em comum, né? Ela era com quem eu compartilhava as minhas dificuldades do dia a dia, né? Quando eu saía, encontrava as barreiras, né? As adversidades, enfim. E chegava em casa, abafava com ela e aquilo me fazia bem. Eu era muito mais reclamão nessa época. Todo dia era reclamação, porque eu não conseguia assimilar essas coisas. Hoje é tranquilo. Quer dizer, tranquilo nunca é, mas é mais fácil. Eu sei que aquilo que eu não posso mudar, por que eu vou ficar batendo naquela tecla? Sofrendo, reclamando da calçada, reclamando dos carros, obstruindo a passagem, reclamando da falta de acessibilidade no transporte, tá entendendo? Ou eu reclamo de forma efetiva, né, como deve ser, infelizmente, diante dos órgãos, mediante as autoridades, e faço aquilo, ou tenho que me lidar bem com aquilo. Evitar esses transtornos. De alguns anos para cá, eu tenho evitado certas situações que me fazem mal por conta da dificuldade. Então, eu evito. Não significa que aquilo deixou de existir, mas eu evito, né? E quando eu tenho que enfrentar, eu enfrento de uma forma melhor do que antigamente, né? Porque eu procuro também estar sempre acompanhado, né, de pessoas que me fazem bem, de pessoas que me ajudam em algum momento praticamente que anular os efeitos negativos de certas situações que a gente vive. Então, você compartilhar o que você compartilhou, tenho certeza que ajuda muitas pessoas, né, que ficam guardando, né, sofrimentos, dores, ressentimentos, lutas, perdas. Então,
Quando você desabafa e aquilo traz o impacto, é porque tem que ser assim. Senão a gente não consegue superar. A gente fica guardando, e uma hora pode explodir. A gente nunca sabe. Até quando nós vamos resistir? Ficar guardando as dores, né? As insatisfações. Então, assim, eu vivo de forma intensa hoje. Moderado, no sentido quando tem que ser. Mas se eu tiver que falar para você, por exemplo, Thaís, aquilo que você falou me deixou magoado. Eu vou falar. Porque ajuda a resolver com você essa questão e eu não fico guardando aquilo. O que acontece é muitas pessoas guardarem. Vive uma vida como se tivesse tudo bem, mas não está. Né? Vive mal com o cônjuge, com o amigo, com o vizinho, com o parente, fica levando aquilo, empurrando com a barriga, como dizem, e aquilo nunca é superado. Aí fica aquele ressentimento, remoendo aquela... Isso é muito ruim. Assim como viver no passado. Ah, tempo bom não volta mais. Ah, que época boa. Ok, mas a melhor época é hoje. Porque hoje você pode fazer alguma coisa. Da mesma forma, também o contrário, não. Ah, eu sofri tanto, Acabou, passou. Viva hoje. O amanhã, que sirva para planejamento, como você falou, mas sabendo que o amanhã é incerto. Você tem que ter essa certa flexibilidade. Olha, e se não acontecer? Seja na questão financeira, seja na questão de saúde, nada na vida é garantido, ainda mais hoje em dia, nesses tempos incertos. Eu costumo dizer assim, a partir do momento que você é fecundado, você já está à beira da morte. Porque você não sabe a qual momento, você não sabe se vai ser... Você não sabe, eu digo, né? Claro, tentando fazer uma reflexão. A partir do momento da nossa fecundação, não há garantia de gestação, de nascimento, de saúde, de nada. A vida é uma disputa o tempo inteiro, desde a fecundação, como eu falei. Para você nascer, foi superado, né, uma barreira, né, obstáculos, uma corrida pela vida, desde ali, né, do útero, né, desde ali do momento onde o ser humano é concebido. E depois que você nasce, então, os germes, as bactérias, a poluição, tudo que a vida te oferece de perigos e riscos, a violência, é aquilo. Então, a cada dia que você vence é um motivo de agradecer, é um motivo de se reconhecer. Mais uma etapa, mais um dia de cada vez, como você falou. Assim como a Bíblia fala, a cada dia basta suas dores, né? Está sofrendo por antecedência, não vai levar a nada, né? Então, é assim, eu vivo hoje sabendo que nada é garantido, a gente tem que se planejar assim, mas com aquela perspectiva de, e se não acontecer, que eu estou planejando, eu não posso me abalar, me abater. Porque tem pessoas que perdem milhões, né? A empresa vai à falência, o carro bate, perdas, né? Ou a gente é forte, porque a vida é assim. Tem pessoas que querem uma vida de mel na colherinha, mel na boca, e uma vida de... A vida, eu costumo dizer que a vida é um doce, só que ela não é uma Maria Mole. Tu pega, até uma pessoa banguela consegue. A vida é rapadura. A vida é uma rapadura. Se você não tiver dente, tu vai colocar e ficar chupando aquilo ali, vai quebrar no martelo, enfim. Mas a vida é doce. Se você souber, né, enxergar a doçura da vida. Se você acorda de manhã, tem a consciência da vida, ouve o som, enxerga, sente... Tudo isso é para ser colocado na balança positiva. Mas as pessoas costumam colocar no negativo. Ah, eu tenho pouco dinheiro. Ah, aquela pessoa me abandonou. Aí você vai entrar em paranoia, não é por aí. É colocar na balança tudo que é positivo e aí você consegue valorizar a vida. Aí você consegue, quando olhar para o vizinho, para o outro, poxa, aquele lá não anda, aquele não fala, aquele não ouve, aquele não enxerga. Só que no dia a dia, a maioria das pessoas não consegue pensar nisso. Só consegue pensar negativamente, reclamando de tudo, insatisfeito com tudo. Se faz sol, está muito calor. Se chove, vai me molhar. Se está frio, tem que botar o casaco. O ser humano nunca está satisfeito. Se você oferece uma cesta básica a algumas pessoas, claro que eu estou dando exemplo radical, mas isso acontece. Ah, você não pode trazer para mim? As pessoas querem facilidade. Ó, tem uma vaga de emprego aqui. Pô, mas onde que eu tenho que fazer? Você não pode me levar lá? Ou seja, eu falo de exemplos que eu já vivi. Você quer ajudar alguém,
E a pessoa ainda quer que você entregue tudo de mão beijada. Sendo que, para mim, nada foi de mão beijada. Né? Eu sempre dependi do sistema público de saúde, da escola pública, né? A partir de certa idade, de correr atrás, de, né? Correr atrás, entregar currículo, fazer entrevista. Na minha condição física, eu teria todas as razões e justificativas para, olha, eu vou me entregar, eu vou ficar em casa, a vida é dura, né? Eu vou me conformar com o benefício, né? Para eu ter uma vida mínima de dignidade, não morrer de fome, mas não. Teve uma certa época que eu falei, não posso ficar nessa, conformado com pouco, com o mínimo. Se eu tenho capacidade, né, potencial aqui, intelectual e físico, né, tenho limitações, mas tenho potencial, eu vou correr atrás. Então, foi assim que eu fiz cursos e conquistei, realizei tantas coisas que muitas pessoas ficam, assim, maravilhadas, porque eu vejo pessoas saudáveis, né, tem sua família, tem seu apoio, tem até um suporte, ou seja, olhando de fora, a gente costuma falar, poxa, a pessoa tem tudo para ser feliz, né? Mas não consegue enxergar. Pô, eu queria ter um carro para me levar a qualquer lugar com mais facilidade, né? Ia suprir, ia compensar as minhas limitações físicas, mas eu ainda não tenho condições. Mas eu vou ficar focado nisso, no que eu não tenho? Não, pelo contrário. Vou continuar alimentando a esperança de um dia ter essa possibilidade. Enquanto isso, eu vou fazer minhas coisas que estão ao meu alcance. Então, assim, é ter uma vida prática. O que não cabe a mim, como a questão do clima. Eu posso mudar o clima? Não. Ou eu aceito chuva, frio, calor, vento, temporal, tempestade, e relaxo, né? Descanso. E aquilo que eu posso fazer, poxa, uma oportunidade de trabalho, depende de mim. Vou fazer currículo, vou me apresentar, vou divulgar, vou pedir indicação. Isso depende de mim. Não significa que é garantido eu conseguir. Também tenho essa consciência. Não é nada garantido na vida. Então, isso ajuda. Né? Como o apóstolo Paulo fala, é aprender a viver com pouco, a me contentar com o que eu tenho, não no sentido de me conformar. A vida é assim mesmo, não. Me contentar, no sentido de eu estou feliz com o que eu tenho hoje. Mas eu vou buscar melhorar. E vou me contentar mais ainda. Mas nunca se desesperar na escassez. Só tem arroz e feijão. Graças a Deus, tem muita gente que não tem arroz, não tem nada para comer durante o dia inteiro. Só que parece que cada dia, por conta das facilidades, né, da modernidade, as pessoas vão banalizando a morte, banalizando a vida, banalizando a fome, a miséria. E não é por aí. Não é por aí. Tem pessoas que, se não comprar uma roupa nova todo mês, trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano, né? Entre outras questões de vaidade que eu prefiro não citar, porque acontecem, eu sei que é importante ter autoestima, né? Se valorizar. Mas se você não tiver dinheiro, né? Para se produzir, vai fazer o quê? Vai ficar infeliz? Vai entrar em depressão? Claro que isso acontece. Mas que não seja algo que você se entrega, né? Eu acho que tem coisas muito mais importantes na vida, essenciais, que não estão ligadas a coisas materiais, a aparência, a estética, né? A coisas passageiras. Até mesmo o nosso corpo. Deve se apegar ao nosso corpo. Um dia ele vai embora. E as pessoas que passam por doenças, acidentes, fica uma deficiência aqui, uma cicatriz aqui. Para muitas pessoas isso é o fim do mundo. Eu tive que raspar a cabeça. Eu fiquei com a cicatriz. Tá entendendo? Eu analiso. Eu não vivi muitas coisas, mas eu analiso o que o outro vive. E a partir do que eu já vivi, eu consigo me colocar no lugar do outro e ver. Eu não tenho que reclamar de nada, não devo. Pelo contrário. Porque, uma coisa bem prática também, eu penso assim, eu sou realista, eu sou otimista. Eu tenho esperança de dias melhores, sempre. Mas com a consciência de que dias maus certamente virão. Não uma esperança cega, irracional e que faz a gente ter uma fé, porque quando as coisas não acontecem, a gente desaba. A gente, né, entra em colapso, porque não aconteceu. Pelo contrário. Eu nunca gostei de certos jargões. É só vitória, só alegria, tudo vai dar certo. Eu também não. Eu também não. Peraí, não. Tem gente que acha estranho. Não, peraí, você é diferente. Não, eu tenho minha própria análise das coisas. A vida é assim.
Tudo é vitória? Tudo dá certo? Até porque dar certo é relativo. Para quem faz o mal, até certo ponto as coisas vão dando certo para ele. Não é verdade? Até um dia que os planos dele são frustrados. Então não é por aí. A gente não pode se basear em certos padrões da sociedade que, quando você analisa, não funcionam. Se não funciona para todo mundo, você não pode seguir. Então é mais ou menos isso. A gente, quando pensa muito, reflete muito, tem filósofos e pensadores que dizem que a gente sofre mais. A gente fica questionando todo mundo. Eu reconheço, é verdade. A gente fica mais isolado, tem menos amizades, porque olham para a gente com um olhar estranho, né? Em vez de você ter uma vida mais simples, porém, enquanto muitos estão reclamando de tudo, como eu falei, da chuva, do vento, eu estou tranquilo. Eu estou na fila do hospital, esperando um atendimento, eu fico o dia inteiro esperando a consulta, nem esquento. O médico não veio, eu volto para casa tranquilo. Enquanto para muitos, meu Deus, é o fim do mundo. Né? Vai reclamar, vai querer brigar, vai chamar a polícia, vai... Não, enquanto isso, ó, eu levo de boa. Chego em casa cansado, com fome, com sede, com sono, mas entendo que aquilo faz parte. E chego em casa, e acho que é por isso que eu consigo, né, com toda a dificuldade, superar muitas questões. Ó, isso são 44 anos, não 44, porque eu não sei a partir de quando eu comecei a pensar assim na vida, mas são décadas de reflexão, de pensamento, de questionamento, de comparações, para poder chegar ao estágio que eu cheguei hoje, de olhar a vida sempre procurar uma forma positiva, entendeu? Leandro, você disse algo. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu ia comentar isso. Um dos últimos comentários. Tinha uma outra coisa para falar, mas depois eu lembro. Você disse pessoas que comentam ou compartilham sua vitória. Eu não curto também nem esse tipo de postagem, né? Essa semana vai ser sua melhor semana. Essa não sei o quê. Eu não curto, não compartilho esse tipo de mensagem. É o Porque, positivismo, gente, né? Uma coisa é ser otimista. Agora, Sim. outra, quem garante que essa vai ser a melhor semana da minha vida? Inclusive, nesse período de corona, eu vi uma postagem de você crê que essa vai ser a melhor semana? E, meu Deus, nós estamos em uma pandemia. Que melhor semana? Como assim? E muitas pessoas curtindo e comentando, né? Ou seja, não aconteceu a melhor semana, porque o que a gente tem visto não é isso, né? Os jornais estão aí. Então, também não é ter uma visão fantasiosa, né, da vida, né, como a vida de Poliana. Não, não é isso. É ter uma visão otimista, sim, resiliente, lidar com os desafios. Não sabemos o que pode acontecer amanhã, vamos viver hoje, né, o que nós temos, né? Como você também comentou, basta cada dia as suas dores. Basta cada dia o seu mal. E tentar adotar, gente, essa visão resiliente da vida, de que, sim, vamos continuar vivendo, fazendo os nossos planos, mas não ficar fixado, ai, vitória, 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 e se não tiver vitória? E se a vitória não acontecer da forma que você gostaria? Você vai se frustrar? O que você vai fazer? Sempre pensar no plano B. Pode ser que aconteça, pode ser que não, tudo bem. O mundo não vai acabar, o mundo não vai desabar, meu mundo não vai desmoronar por causa disso. E lembrar também de que a dor ela pode ser pedagógica e muitas vezes ela é. O que você pode aprender com a situação, com a adversidade que você está vivendo. Se a gente olhar e procurar bem, a gente vai encontrar, sim, que há algum aprendizado, alguma lição ali. Esse período de quarentena está sendo um período para algumas pessoas de muita reflexão, de mudanças, de muita solidariedade, entre alguns, né? Bom seria se fosse todos. Então, se a gente olhar para toda situação, desafio, adversidade a qual estivermos inseridos,
e tentar buscar algum aprendizado, alguma lição, alguma melhoria disso, a gente vai encontrar. É só nós procurarmos. Ser resiliente é uma habilidade, né? E eu acredito que é habilidade fundamental para esse período de quarentena e também o pós-quarentena que nós vamos viver. É a forma a qual eu acredito. Assim como eu lembro de outro versículo também, que fala sobre você não viver ansioso pelo dia de amanhã, preocupado, porque o amanhã é incerto. Você pode ter tudo hoje na sua despensa, como já aconteceu aqui em casa. Vem uma tempestade, enche a casa d'água, quebra o telhado com granizo, e aí? Uhum. Queima o eletrodoméstico, você perde. Ou seja, essa ansiedade pela manhã tem pessoa que não vive hoje. É tudo preocupado com amanhã. Não quer dizer que você tem que relaxar, deitar numa rede, não correr atrás. Não é isso. É viver em paz, paz de espírito. Porque ser grato pelo que você tem e pensar. E você tem o essencial. Se você tem o essencial, que é a vida, saúde, mesmo que não seja perfeita, alimentação e suas condições de moradia, abrigo, o restante é para você agradecer muito mais. Você pode comprar algo, você pode viajar, passear, conhecer pessoas. Isso é um extra, é um bônus, né, da vida. Porque grande parte da população mundial muito mal tem o alimento. Isso é um pensamento, não é um pensamento no sentido de você se acomodar com pouco, como eu já falei. Não é isso, não. Mas é para valorizar o que você tem, né? E para você não desperdiçar oportunidades, por exemplo. Essa pandemia trouxe um pensamento para mim o seguinte: uma das reflexões, você fica deixando para amanhã certas coisas que você pode fazer e deve fazer hoje, para resolver certas situações, né? Aí veio a pandemia, pronto, parou. Muitos serviços não funcionam, você vai ter que deixar para depois para regularizar certas situações, enfim. Já era, não adianta. Ou seja, não fique deixando postergar uma resolução, um problema, uma questão. Amanhã, 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 vou visitar aquele parente, vou fazer aquele curso. Chega um momento desse, você vai ter que adiar de qualquer forma. Porque os planos, nossos planos, eles são realizáveis dependendo de várias circunstâncias, né? Então, a gente tem que ter isso em mente daqui para frente. Sem falar em outras mudanças, né? Por exemplo, profissão. Uma pessoa é uma profissional de determinada área. Chegou nesse momento, a área que ela trabalha, a profissão dela, o ofício, a função, o cargo, ela não pode exercer. E além de não exercer, não vai receber por aquilo. Vai ter que, ou ela vai ter que, né, se reinventar, como se fala muito. O que é que eu posso fazer enquanto eu estou em casa? Vou vender alguma coisa. Vou fazer alguma, né, trabalho manual. Porque se você trabalha só com uma coisa, só sabe fazer uma coisa e nada mais, até a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre você investir, para quem tem dinheiro para investir, nunca investir numa área só. Só vou investir em gado, só vou investir em produtos para vender. Não, porque se aquela área, aquele ramo, em determinado momento, estiver mal, você perde tudo. Então, você diversificar, isso vale para tudo, né? A vida vai nos permitindo reconhecer várias habilidades em nós, assim como outras pessoas reconhecem. Muitas coisas que eu faço hoje não foi porque eu pensei um dia que eu era bom naquilo, que eu sabia fazer. Foi porque alguém identificou. Olha, você sabe fazer aquilo, você é bom nisso, eu acho que você podia pensar naquilo. E aí você reconhece, é verdade. E surgem oportunidades. Então é por aí. Então, se você tem habilidades, você tem imaginação, criatividade, para tentar fazer algo diferente, ainda que não fosse aquilo que vai dar muito dinheiro, ou aquilo que você mais teria prazer em fazer, se fosse a sua alternativa número 1, mas você tem que ser realista. Você tem que ter essa alternativa, esse plano B, como você falou, plano C, plano D. Porque a vida é assim. Seja para um empresário, para um governo, para um cidadão, qualquer cidadão. Você tem que ter essa, né? Ó, se não der aqui, eu vou para ali. Você já tem que ter na mente as alternativas. Porque senão, quando chega numa encruzilhada, você não sabe o que fazer. Aí você não vai para a esquerda, não vai para a direita, não volta, não vai para frente, fica parado. E você parado não produz nada. Então, são tantas reflexões que a gente pode ter nesse momento
O mundo está mudando, o mundo vai mudar, nada será como antes. Tudo vai ter uma mudança para se adaptar à realidade de higiene, de cuidados, de proteção, aglomeração. Eu acho que trouxe muita coisa positiva no sentido de muita coisa não precisa ser presencial hoje em dia. Muita coisa. Seja marcar uma consulta, muita coisa tem que ser revista, né? Tem que ser modernizada. Você evita a circulação de pessoas, né? Evita pessoas no trânsito, vai evitar congestionamento, acidente, etc. Se você pode marcar uma consulta por telefone, ou por e-mail, ou de forma digital, por que você tem que pegar, sair de madrugada de casa, pegar uma condução ou duas, ir para fila de madrugada, dormir na fila, tá entendendo? Isso tem que mudar. Porque isso é desumano, isso é algo inimaginável no tempo moderno. Só que tem pessoas que, mesmo que você mude o sistema, vão continuar querendo fazer as coisas dessa forma. As pessoas não ficam na fila durante semanas para assistir um show de determinado artista, levam barraca, viajam quilômetros de um estado para o outro, de um país para o outro, para ver um show do artista. Só que aí é uma escolha dele, ok. Mas na vida, no dia a dia, será que nós precisamos fazer isso para tudo? Será que é necessário? E quando você pode ir se antecipar numa fila, será que você não está tirando, de repente, o lugar de alguém que não pode se antecipar como você? Né? E quando ele chegar lá, ele perdeu a vez. Porque, sabe, então tem coisas que têm que ser modificadas, ou pelo sistema, ou individualmente, no pensamento. Não, vamos ser mais justos. Se é a partir das 8, eu sou bem tranquilo em relação a isso, até relaxado às vezes. Eu tenho consulta às 7h30 da manhã marcado, ô Thaís, várias vezes. Sabe o que eu faço? Sabe a que horas já aconteceu de chegar na consulta? 11 da manhã. Tá entendendo? Eu sei que ele tem muita gente para atender, que esse horário ele vai estar lá. Então, eu chego às 11, sou atendido a 1 da tarde, 2 ou mais, e venho para casa tranquilo. Ou seja, isso me deixa mais tranquilo, de não precisar acordar de madrugada, a condução cheia e ficar... Aí eu chego lá, vejo pessoas reclamando que chegaram de madrugada, e muitas vezes eu sou atendido primeiro que elas. Porque dependendo da situação, tem a ordem de chegada, sim, mas tem a ordem de prioridades. Tem as especialidades diferentes, ou seja, são vários fatores. Nem sempre é necessário você fazer isso. Só que parece que cada um quer garantir o seu, né? Na fila. Eu quero garantir o meu. Então, é algo que a gente tem que refletir. Como nessas aglomerações nas filas. As pessoas não guardam nem distância. Eu consigo perceber que muitos... Parece que tem um sentimento assim. Se eu guardar a distância, alguém vai furar a fila, vai entrar na minha frente. É algo que domina a pessoa. O medo de perder aquela vaga é uma coisa que chega a uma paranoia. Claro que eu compreendo a realidade, a necessidade, mas eu consigo pensar como que é possível reverter um pouco essa mentalidade, né, que foi formatada, acondicionada, como se fosse domesticada. Fomos domesticados, né, a certos comportamentos. E dá para mudar. Não tem que ser assim. Quando tiver que ser assim, você faz. Mas quando não tiver que ser assim, busque uma alternativa para você viver mais suave, mais tranquilo, e para também não interferir, não prejudicar o outro, o próximo. Entendeu? Não sei se você está conseguindo entender onde eu quero chegar, porque o individualismo, o egoísmo, acho que hoje em dia predomina bastante, né? Em tudo na vida. O que você acha? Não ouvi o quê? Se você concorda que hoje em dia o egoísmo, o individualismo, o imediatismo são coisas que estão predominando, estão fazendo as pessoas viverem infelizes. Sim. São questões inerentes, né, ao ser humano. E destacando aqui o imediatismo, né, eu acredito que quem sofria, né, com esse imediatismo de querer tudo para hoje, para ontem, está sofrendo bastante nessa quarentena. Então, nós temos quantos minutos ainda? Bom, eu não sei se tem limite aqui, mas temos 54. Tá. Bom, eu vou deixar então a minha mensagem aqui para as pessoas que estão assistindo.
Fique tranquila. Oi? Fique tranquila. Vamos, no mínimo mais 10 minutos por garantia. Ah, então tá. Mas, gente, eu já comentei aqui sobre resiliência, algumas coisas, o Leandro também. E com relação a esse tema, a esse assunto da nossa live, tão importante para o momento atual em que nós estamos inseridos, fomos inseridos, né? Não era algo que planejávamos para 2020. Nós nem sabemos o que vem pela frente, mas não importa. Vamos viver cada dia, vivendo a cada dia, a cada momento, sem sofrer por antecipação, embora haja tantas incertezas com relação ao futuro, mas o futuro é incerto, né? Eu não lembro quem disse, mas eu ouvi uma frase, Leandro, que dizia: o futuro não existe, o futuro é hoje. Eu ia falar isso. O amanhã não existe, né? Eu ouvi, eu acho que foi numa live com a Cristina, não lembro, mas eu já ouvi essa frase, não sei quem é o autor. Mas o futuro é hoje. Então, viva o hoje, o amanhã é incerto, a gente não sabe. Viva com leveza, que você possa adotar uma visão otimista da vida, olhando para aquilo que você já tem, sendo agradecido pelas bênçãos que você já tem, e evitando olhar para aquilo que falta. Porque se a gente começar a olhar, pessoal, para aquilo que está faltando, quem vai ficar feliz, na verdade, Leandro? Eu vou começar a olhar para aquilo que eu não tenho, eu vou ficar mal, vou ficar Quem tem uma super mal. Ferrari, falta uma Mitsubishi. Pois é. Então, vamos olhar para aquilo que a gente já tem, pelas bênçãos, por aquilo que você já tem. Se você parar e pensar, olhar para a sua vida, no mínimo, você vai ter aí, no mínimo, 5 coisas, 5, 6, 7 coisas pelas quais você é grato. Então, olhe para a sua vida, vamos olhar para a nossa vida, deixar a grama do vizinho, olhar para a gente, para a nossa história, nos acolher, nos abraçar, nos amar, porque quando a gente nos ama, a gente vai conseguir amar o próximo, né? Como diz a Bíblia. Adote essa visão otimista, de olhar para aquilo que você tem e de que as adversidades, elas fazem parte da vida, gente. Elas não avisam quando elas vão chegar, elas fazem parte, o sofrimento faz parte, infelizmente, da nossa existência, mas na situação mais difícil que seja, há algum aprendizado aí que você pode tirar, há uma lição, alguma coisa aí que dá para aprender. E tendo essa visão, adotando essa forma de pensar, eu acredito que a gente conseguirá desenvolver ainda mais a nossa resiliência. E é o que eu gostaria de dizer para nós terminarmos. E eu quero agradecer também, Leandro, muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada por você ter compartilhado a sua história. É sempre bom, né? Esse compartilhar. Eu acabei compartilhando, você me motivou a compartilhar um pouco a minha. Bom, não tá? foi proposital. Foi. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito agradecida. E obrigada aí quem estiver online assistindo. Muito obrigada aí, pessoal. E até a próxima, assim, se Deus permitir. Não vou deixar você ainda. A gente nem entrou nas pautas, né, que a gente foi falando, mas assim, antes disso, você falou em várias questões, falamos da Bíblia, dos ensinamentos que são universais, né? O que Jesus falou? No mundo só terás vitória. No mundo dará tudo certo. Não, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. São infinitas passagens que falam que uma coisa produz a outra. Eu não lembro, eu não sou bom de memorizar no sentido de decorar. Eu gosto de aprender para saber passar, mas não necessariamente de uma forma memória. Aflições produz esperança, tribulação produz esperança, ou seja, uma dificuldade vai produzir um efeito. Isso. E é quando você está fraco que você fica forte. E se eu fosse escolher um versículo, como eu sempre cito, não é o favorito, não é isso, mas se eu fosse para escolher um, eu sempre cito este versículo na seguinte versão, que é uma versão da linguagem de hoje, bem moderna. A versão mais tradicional fala em tudo posso naquele que me fortalece. Só que muitas pessoas interpretam tudo eu posso. Fazer errado, quebrar, tudo posso, Deus sabe.
Peraí, eu tenho muito cuidado. Deus sabe, a hora que Ele quiser. Eu vou ficar deitado aqui, a hora que Deus quiser, Ele me... Não, não é assim, não. Sabe qual a tradução que eu gosto? Com a Qual? força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Que Ou legal seja, essa tradução. Filipenses 4:13. Com a força que Ele me dá, mas Ele só me dá se eu quiser pegar essa força. Se eu quiser pegar o exemplo dele. Eu posso, quer dizer, que não quer dizer que eu garantido que eu vou enfrentar. Eu posso, eu tenho condições de enfrentar qualquer. Quando eu falar qualquer, é qualquer. É doença, é luto, é perda econômica, é pandemia, é tudo. É qualquer. Qualquer situação eu consigo. Eu tenho condições. Porque ele viveu humilhação, injustiça, violência, concorda? Condenação. E quando o povo lá foi perguntado, teve a oportunidade de escolher, tinha um assassino, um homicida e Jesus. O que o povo falou? Crucificam e solta o outro. Isso é para te refletir sobre hoje, sobre todas as épocas. Será que o povo sempre tem a voz, a verdade, a justiça? Será que a gente não julga por aparência, por preconceitos, né, por convicções equivocadas, né, manipulados por, né, boatos ou por intenções, né, diversas? Então é isso que a gente tem que pensar. Usar nosso cérebro, que é uma coisa tão maravilhosa, né? O melhor computador do mundo é o cérebro. Porque nenhuma máquina, até hoje que o homem criou, consegue ter independência, autonomia, vontade própria, não. Ele só consegue fazer o que é programado. Ele repete o que ele foi ensinado, agora ele não consegue pensar. E não, tá calor, vou para lá. Não, só o que for programado. Nós temos a capacidade, um potencial tão imenso aqui, que quanto mais você reflete, você exercita seus músculos, seu cérebro fica forte, fica musculoso, seus neurônios ficam sarados, né? É muito mais importante do que eu cuidar só do corpo físico, da estética, da aparência, da roupa. Cuida da parte interna e interior, seja física também, emocional e intelectual mental. Isso é o mais importante, é o que fica, né? É o que fica. O que vai ficar para as próximas gerações? Quem mais vai influenciar no mundo? É o halterofilista ou o saradão da academia, não discriminando, não julgando ou condenando. Mas, estou dizendo assim, botar na balança. Ou é aquele que teve uma contribuição para a humanidade, seja na ciência, né, seja humanitária, seja em qualquer área que for. O que vai impactar mais pessoas? Para mudar a vida, para trazer felicidade, alegria, soluções. Geralmente, não vem de alguém que chama muita atenção. Geralmente vem de alguém que passou a vida sofrendo e teve que encarar aquilo como, já que eu estou aqui, eu vou ter que usar o que eu tenho para trazer soluções para a humanidade. Os maiores pensadores, talvez, certamente, estavam reclusos, enclausurados. Quantos na prisão? Quantos não fazem, né? Tem suas grandes obras, né? Começadas, iniciadas a partir de uma prisão, por exemplo. Isso são inúmeros os exemplos. Então, é que a gente usa essa nossa capacidade mental, não só para o nosso próprio benefício, mas para ajudar, para contribuir, para ter uma visão de mundo ampla, não olhar só para frente, nem só para o próprio umbigo, é ter uma visão panorâmica das coisas. Eu queria te perguntar, ó, nós falamos sobre a diversidade, sobre momentos difíceis, não falamos de certa forma sobre o distanciamento social, sim, porque a gente falou sobre essa questão de estar distante, de não poder circular. Falamos sobre o papel didático da pandemia, acabamos falando sobre aprendizado, né, que a gente pode tirar nesse momento. Eu vou te fazer só uma pergunta, que a gente certamente falou assim, mas para ficar mais marcado. O que esperar do mundo pós-pandemia? Das pessoas, em relação aos indivíduos, sociedade, e do mundo como um todo? O que esperar? É uma pergunta difícil, bem difícil. Ah, é? Que bom, que bom. Eu acredito, é imprevisível, na verdade, né? O amanhã, o futuro, nós não sabemos, mas eu espero que no mundo pós-pandemia a gente possa desacelerar um pouco, valorizar mais algumas questões que, devido a essa correria, né, do dia a dia, na vida, não estávamos valorizando.
que a sociedade, que nós possamos nos solidarizar mais com o próximo, com as pessoas, olhar mais no âmbito coletivo, não só o individual, mas nós fazemos parte de um coletivo. O que mais esperar no mundo pós-pandemia? Eu acredito que são essas questões. Você falou algo que eu sempre penso ultimamente. Uma das palavras ou frases que mais se escuta é correria. Está todo mundo na correria. E nesse momento, cerca de metade da população era para ser mais. Cadê a correria? Parou. Então, se você estava na agitação, meu Deus, parou. E aí? Para você não enlouquecer, criatividade. Será que há necessidade de você correr na rua, praticar exercício? Será que você não pode fazer vários exercícios dentro de casa? Então, tem tantas coisas que não há necessidade de você estar na rua se expondo ao risco, expondo outras pessoas. Porque cada um vai achar uma justificativa para tudo. Não, eu vou aqui rapidinho. Porque é um momento, se todo mundo fizesse um esforço para ser bem, para ficar no distanciamento, na quarentena mesmo, a gente ia passar por isso de uma forma mais suave, com menos perdas, menos impacto. Mas como boa parte não está seguindo por várias razões, muitos vão sofrer muito mais, né? Infelizmente. Então, o que a gente pode fazer? O que foi essencial e inevitável, não tem jeito. Faça, se proteja e vá. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não estão seguindo, estão se arriscando. Isso é triste, né? Mas que isso sirva de lição para quê? No futuro, a gente não sabe se vamos ter outras pandemias, se este coronavírus ele vai ter um momento que ele vai diminuir a contagem, depois vem uma nova onda, a gente não sabe, entre outras questões, de guerras, etc. Então, que a gente diminuir realmente a velocidade, como você falou, respirar fundo, cada dia de uma vez, não viver ansioso pelo dia de amanhã, nem viver no passado, viver o hoje, se programar para viver com pouco, se contentar com pouco, se vier mais, ok. Porque se você não se programa para perdas e para essas adversidades, você não consegue suportar. É muito mais difícil, não é verdade? Então, que fique essa lição, essa recomendação. Quando passar isso, que a gente possa cuidar mais da saúde, fazer check-up periodicamente, se cuidar, se alimentar, procurar descansar, dormir, etc. E descansar a mente. Né? Se programar, se planejar financeiramente também para situações difíceis, mas ficar mais desapegado das coisas materiais, né? Talvez seja algo também, porque a qualquer momento, né, a gente perde tudo e, né, a gente não vai levar nada daqui. Então que fica essa lição. Tá me ouvindo? Sim. Thaís, te agradeço muito. Não tem como mensurar a satisfação de ter você aqui, né, de poder conversar com você, que várias pessoas que passaram por aqui puderam pegar um pouquinho, e muitas que vão ainda poder assistir depois, que você possa compartilhar, replicar esse vídeo, porque isso não é para gente, né? Não é para a gente guardar esse material simplesmente, muito menos questão de vaidade, tudo. Embora eu tenha orgulho de muitas coisas que eu faço, quero sim dar valor a isso, né? Mas valorizar as pessoas e que isso seja útil para outras pessoas, né? Se alimentar um pouquinho, tirar um pouquinho disso, né? De forma positiva e estimular, incentivar muitas pessoas a tirar da manga, né? Uma carta, tirar o coelho da cartola, né? Usando essas analogias para sair do lugar comum, da rotina, se reinventar. Então, eu te agradeço, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Te digo que com todas essas intempéries, considerando todos esses eventos que aconteceram desde a minha primeira transmissão, acredito que foi a que teve o melhor fluxo da qualidade de tudo, a internet colaborou, e todo o planejamento, tudo fluiu bem, né? E acho que teve vários fatores, né, psicológicos, emocionais e tudo mais, que eu vou guardar com muito carinho, e espero que a gente tenha outras oportunidades daqui para frente, sabendo que a gente pode convidar outras pessoas para participarem também. A gente pode convidar mais 5 pessoas para entrar na conversa. Então, acho que seria muito legal
futuramente a gente vê isso, Sim, para ter sim. uma troca maior, uma interação, poder dar mais atenção a quem chega e comenta, né? Então, assim, estou super feliz, porque, assim, Legal. a gente se contenta, quando se contenta com pouco, entre aspas, imagina, então, quando vier, né? Quando vier a bonança, né? Quando vier a, é, a, a, a prosperidade, né? A abundância. Então, vai ser muito melhor. Então, eu te agradeço imensamente. Que Deus te abençoe, fique com Deus. E, se precisar, estamos aí. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Que a próxima esteja bem próxima. Tchau, tchau. Tchau.